Olá, que bom ter você com a gente aqui no Juris 360 Lab para mais uma conversa sobre temas jurídicos importantes. Hoje o nosso foco é o informativo 1081 do STF. A gente vai, assim, mergulhar em 5 decisões-chave do plenário. Vamos passar por porte de arma para policial aposentado, imunidades parlamentares estaduais, As RPVs, né? requisições de pequeno valor, a proibição de armas de brinquedo e também regras de aposentadoria compulsória. Vamos nessa? Vamos sim, são temas bem relevantes, né? Mexem muito com a estrutura federativa e com direitos individuais. Mostram bem como o STF navega nessas competências. Ótimo. Começando então pela ADI 7024, lá do Paraná. Tinha uma lei estadual exigindo renovação de teste psicológico para porte de arma de policial civil aposentado a cada 5 anos. Só que um decreto federal falava em 10 anos. E aí, como ficou? Então, o STF disse que a lei do Paraná é constitucional. O ponto é que segurança pública é matéria de competência concorrente, né? E o artigo 24 da Constituição permite que o Estado complemente a legislação federal. Ah, tipo, suplementar para ser mais rigoroso. Exato. Se a norma federal estabelece um patamar, o Estado pode criar uma regra mais restritiva, mais protetiva. No caso, exigir o teste em menos tempo, a cada 5 anos, foi visto como mais rigoroso e, portanto, válido. O Estado atuou dentro da sua margem, sabe? Entendi. Então o Estado pode, digamos, puxar um pouco mais a rédea nesse assunto específico, desde que seja para aumentar a proteção. Interessante esse equilíbrio. E falando em equilíbrio federativo, as ADIs 5.824 do Rio e 5.825 do Mato Grosso. Elas trataram das imunidades dos deputados estaduais. A dúvida era se aplicavam as mesmas regras dos deputados federais e senadores. Aplicam sim, iguaizinhas. O STF reafirmou que o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal é claro. As regras de inviolabilidade por opiniões, palavras e votos e também as imunidades formais, tipo prisão e processo, que valem para os congressistas lá em Brasília. Valem também para os deputados estaduais. É o que a gente chama de norma de reprodução obrigatória. As constituições estaduais só podem repetir o que a federal já manda. É interessante ver como a Constituição buscou essa simetria, né? Para garantir que o legislativo nos estados também tem essa liberdade para atuar. Agora, vamos para a ADI 5.421, sobre requisição de pequeno valor, a RPV. Essa parece mais... cheia de detalhes, né? Envolvendo a autonomia dos estados. Essa é bem importante, sim. Tem várias facetas. Primeiro, o STF confirmou. Estados e municípios podem, sim, definir o valor limite da RPV. Só que tem um detalhe. Esse valor tem que ser proporcional à capacidade financeira deles. Não pode ser irrisório, nem tão alto que quebre o orçamento, tá? Certo. Mas a lei do Rio Grande do Sul que estava em jogo teve problemas, né? Teve. Foi considerada parcialmente inconstitucional. E o erro foi invadir a competência da União para legislar sobre direito processual. A lei gaúcha, olha só, jogou para o credor a responsabilidade de levar a papelada para o órgão que ia pagar. Nossa. E ainda previu suspender o prazo de pagamento. O STF falou, opa, espera aí, definir como se processa, como se paga a RPV, isso é processo. E processo é com a União. Além disso, ficou claro que mesmo as regras válidas da lei estadual só valem para a justiça estadual. Se o processo corre na Justiça Federal, mesmo que seja competência delegada, aí valem as regras federais do CJF. Puxa. Então o Estado define quanto, mas a União define como. Que linha tênue mesmo entre a gestão financeira do Estado e a regra processual federal. Complicado. E essa briga de competência Estado versus União apareceu também na ADI 5.126 sobre as armas de brinquedo em São Paulo, não foi? Uma lei paulista proibiu aquelas que pareciam muito com armas de verdade. Exatamente. E essa lei foi considerada constitucional pelo STF. A leitura foi que São Paulo não estava mexendo com direito penal nem com material bélico, isso sim é coisa da União. O Estado agiu dentro da sua competência concorrente. Ah, concorrente
Tipo, Isso, tipo direito do consumidor, proteção da infância e juventude, são áreas onde tanto União quanto Estados podem legislar. Ao proibir um brinquedo que confunde, que pode ser perigoso, o Estado estava legislando sobre consumo e proteção à criança, o que é totalmente permitido pelo artigo 24 da Constituição. É um bom exemplo de como os Estados podem usar essa competência concorrente para lidar com problemas locais, mesmo que o assunto geral pareça ser federal. para a gente fechar este bloco, a ADI 5.378, aposentadoria compulsória. O estado de Alagoas aumentou a idade para 75 anos por emenda estadual, só que isso foi antes da Lei Complementar Federal que regulamentou o assunto para todo mundo. Podia. Não podia, não. A emenda de Alagoas foi declarada inconstitucional. O STF foi claro. A idade da aposentadoria compulsória é uma norma geral definida pela Constituição Federal. E a aplicação dessa norma depende de uma lei complementar federal. Estados não têm competência para legislar sobre isso. É mais uma norma de reprodução obrigatória. A decisão teve modulação de efeitos, sabe? Para não prejudicar quem já tinha se aposentado pela regra estadual. Mas ficou o recado: a competência é federal. Entendi. Então, nesses pontos estruturais do serviço público, como idade limite para aposentadoria, não tem jeito, tem que seguir o padrão federal. Fazendo um resumo rápido, então, a gente viu que o Estado pode ser mais restritivo em segurança, como no porte de arma, que as imunidades parlamentares são espelhadas para os Estados. Vimos a divisão complexa nas RPVs, valor com o Estado, processo com a União. A validade de leis estaduais protetivas, tipo a das armas de brinquedo, em competência concorrente. E, por fim, a regra federal mandando na aposentadoria compulsória. Exato. Acho que a grande reflexão que fica, né, é sobre essa tensão constante no nosso federalismo. Até onde o Estado pode ir para atender suas peculiaridades e onde começa a necessidade de ter uma regra única, nacional, para garantir a unidade que a Constituição prevê. É uma busca de equilíbrio que não acaba, né? É uma excelente reflexão para a gente terminar por aqui. Nos vemos no próximo bloco. Olá, vamos continuar nossa análise do informativo 1081 do STF. Agora a gente pega o bloco final, são 4 julgamentos bem importantes. Isso aí. E olha, os temas são bem diferentes, né? Tem coisa de servidor, regra para eleição, advocacia e até imposto, o ICMS. Bem variado mesmo. Vamos começar então por um que parece até antigo, o tal do salário esposa. 2 ações questionaram isso, uma lei municipal e outra lá de São Paulo, né? Exatamente. É um benefício que pagava um extra para o servidor que era casado. O STF foi direto ao ponto. Não foi recepcionado pela Constituição de 88. E por quê? Imagino que seja pela igualdade? Principalmente, viola a regra que proíbe diferenciar salário por estado civil, sabe? Isso está lá no artigo 7º e no 39 da Constituição. E também assim fere a isonomia, a moralidade, a razoabilidade. Vantagem tem que ser ligada à função, ao trabalho, não se a pessoa é casada ou não. Faz todo sentido. E quem recebeu até agora? O STF modulou. Disse que quem recebeu de boa-fé até a publicação da ata do julgamento não precisa devolver o dinheiro. Mas daqui para frente, acabou, não vale mais. Entendido. Bom, saindo disso e indo para a política. Gastos com publicidade em ano de eleição. Teve mudança na lei em 2022, né? No cálculo do limite, Isso. A Lei 14.356 mexeu na Lei das Eleições, lá no artigo 73, criou uma fórmula nova para calcular o limite de gastos com publicidade institucional no primeiro semestre do ano eleitoral. uma fórmula nova? Como assim? Agora seria 6 vezes a média mensal do que se gastou nos 3 anos anteriores, tudo corrigido pelo IPCA. E ainda abrir uma exceção para publicidade sobre a pandemia, lembra? O STF disse, olha, a fórmula em si e essa exceção, tudo bem, são constitucionais. Ué, mas então qual foi o problema? O problema foi o quando. O STF afastou a aplicação dessas novas regras já nas eleições de 2022. Ah, por causa da... Anterioridade eleitoral. Aquele princípio do artigo 16 da Constituição, mudar uma regra que mexe tanto assim com a disputa, com a grana de publicidade em cima da hora. Compromete a igualdade entre os candidatos, a isonomia da disputa. Entendi. A regra vale, mas só para a próxima eleição, para não pegar ninguém de surpresa e desequilibrar o jogo. Exato. A regra é válida, mas só passou a valer depois da eleição de 2022.
E claro, né? Se alguém abusar da publicidade mesmo dentro do limite, a Justiça Eleitoral continua podendo investigar e punir. Certo. Agora, mudando de novo o foco. OAB. Anuidades não pagas. O que acontece com o advogado que está devendo para a ordem? Teve decisão sobre isso? Teve a ADI 7020. E aqui o STF fez uma divisão importante. Primeiro ponto, não pode suspender o advogado de trabalhar só porque ele não pagou a anuidade. Isso está lá no Estatuto da Advocacia, artigos 34 e 37. Mas o STF declarou essa parte inconstitucional. Inconstitucional. Por quê? Porque considerou uma sanção política, uma forma desproporcional de cobrar um tributo porque a anuidade tem natureza tributária. Viola o livre exercício profissional, que é direito fundamental. Existem outros meios para a OAB cobrar a dívida, né? Execução fiscal, por exemplo. Não precisa impedir o cara de trabalhar. Interessante. Mas então não acontece nada se não pagar. Calma, não é bem assim. A segunda parte da decisão disse o seguinte: é constitucional exigir que o advogado esteja em dia para poder votar e ser votado nas eleições internas da OAB. Ah, então para participar da vida política da ordem tem que estar quite. Isso. O STF entendeu que isso é diferente. É uma regra interna, razoável, para organizar o processo eleitoral da própria entidade. Não é uma punição que impede o sustento, entende? É sobre participar da gestão da classe. Entendi a distinção. Uma coisa é trabalhar, outra é participar da eleição interna. E para fechar, o tema que sempre dá o que falar. ICMS, a ADI 7158, sobre o DIFAL. O famoso diferencial de alíquota. A briga aqui era sobre o critério para definir para qual estado vai o DIFAL naquelas vendas interestaduais para consumidor final que não é contribuinte, tipo venda pela internet para pessoa física. E qual foi a definição? O que a lei trouxe e o STF validou. A Lei Complementar 190, que mexeu na Lei Candir, disse que o critério é o local da entrada física da mercadoria ou, se for serviço, onde ele termina, onde é o fim da prestação. E o STF disse, tá certo, é constitucional. Entrada física, mesmo que o comprador more oficialmente em outro lugar. Exatamente. O que importa é para onde o produto foi, onde ele vai ser consumido de fato. Isso está alinhado com a Emenda 87 de 2015, que tentou justamente equilibrar a arrecadação do ICMS entre o estado que vende, origem, e o estado que compra, destino. Que antes ficava quase tudo na origem, né? Quase tudo. Com o comércio eletrônico explodindo, os estados consumidores estavam perdendo muita arrecadação. Então, a decisão confirma. O DIFAL pertence ao estado onde ocorre o consumo, onde a mercadoria chega fisicamente. Não se mudou o fato gerador do ICMS, que continua sendo a circulação jurídica, mas sim quem é o sujeito ativo, quem tem direito a cobrar essa parte do imposto, o diferencial. Uma decisão técnica, mas com um impacto enorme na divisão do bolo tributário entre os estados, né? Gigantesco. Mexe diretamente na chamada guerra fiscal e nas contas públicas estaduais. Bom, então, recapitulando rapidinho. Vimos o fim do salário esposa em nome da igualdade, a regra da anterioridade segurando mudanças nas regras eleitorais para garantir isonomia, a distinção entre não poder trabalhar e não poder votar na OAB por dívida e essa definição crucial do destino físico para o ICMS de FAO. Exato. 4 temas bem distintos, mas todos, no fundo, mostram o STF aplicando e interpretando princípios fundamentais da Constituição. Igualdade, federalismo, devido processo legal, livre exercício profissional, regras do jogo eleitoral, tudo isso aplicado a situações bem concretas do nosso dia a dia, da administração, da economia. E fica aquela reflexão, né? Como esses princípios, que às vezes até parecem entrar em conflito, vão continuar sendo balanceados pelo tribunal diante de tantos desafios novos que aparecem. É a grande questão. A interpretação constitucional é dinâmica, né? Veremos como o equilíbrio será buscado nas próximas decisões.